Então eu vou dar para vocês 4 dicas importantes que vão te ajudar a aumentar a sua capacidade de perdoar. A primeira delas diz respeito ao que eu expliquei no começo desse vídeo. Lembrar do que significa perdoar. Lembrar que perdoar não é esquecer. Porque se eu ficar esperando esquecer, eu não vou perdoar nunca. O nosso cérebro é uma máquina muito eficiente que grava todas as situações que eu passei, principalmente se elas geraram algum tipo de emoção. Num momento recente, ela fica gravada no meu consciente, enquanto eu estou ali com aquela raiva aguda. Mas a partir do momento que passa um tempo, aquela situação eu posso até pensar que esqueci, mas não esqueci. Ela fica gravada no meu subconsciente, que é como se fosse um arquivo potentíssimo existente no nosso cérebro, guardando todas as informações de todas as situações que eu passei que geraram algum tipo de emoção, seja positiva ou negativa. E sempre que alguma situação, por algum motivo, tiver alguma semelhança com a situação que eu passei anteriormente, aquelas emoções vão vir à tona. Então, não pense que esquecer é igual a perdoar, ou que perdoar é igual a esquecer. Senão você não vai perdoar nunca. Outra coisa que é importante é saber que você não tem que concordar com o que o outro fez. Se você confunde perdão com concordar com o que o outro fez, você também está sujeito a não perdoar nunca. Porque muitas vezes o outro errou sim. Muitas vezes a atitude do outro foi equivocada sim, foi destrutiva sim, gerou sofrimento sim. Então, se eu for esperar que para perdoar eu tenho que concordar com o que o outro fez, eu estou afadado a não perdoar um monte de gente que erra comigo. Para perdoar eu não preciso concordar e eu não preciso esquecer. Eu preciso apenas eliminar as emoções negativas presentes na minha mente sempre que eu lembro da situação que eu passei. E outra coisa, e aí vem a segunda dica. Perdoar não significa que eu precise voltar a conviver com aquela pessoa ou continuar convivendo com aquela pessoa. Muitas vezes, depois que eu consegui me acalmar, que eu consegui trabalhar as minhas emoções, meditei, fiz reiki, fiz outras terapias e consegui perdoar, muitas vezes eu eliminei toda a carga de emoção negativa, mas eu acabei enxergando a coisa de uma maneira muito mais ampla. Enxerguei de fora e percebi, por exemplo, que não convém mais conviver com aquela pessoa, ou com aquele emprego, ou com aquela situação. Então, não é porque eu perdoei que eu sou obrigado a voltar com aquela pessoa com quem eu tinha uma relação ou para aquele emprego que não me fazia bem. Muitas vezes você pode voltar a conviver sim, se aquilo for conveniente. Porque depois que você conseguiu perdoar, aquele mal-estar que existia antes do perdão vai deixar de existir. Então, muitas vezes, depois de perdoar, você pode sim voltar a conviver com aquela pessoa, se manter naquele emprego, mas isso você vai conseguir decidir livre de emoções negativas. A terceira dica para você conseguir perdoar é que você deve perdoar por você, não pelo outro. Independente do outro merecer o seu perdão, você merece ter paz interior. Você merece tirar as amarras que te prendem àquela situação de sofrimento. Perdoe por você, independente do outro merecer ou não. A quarta dica diz respeito às terapias holísticas. Muitas vezes, mesmo revendo as 3 primeiras dicas, nós temos dificuldades em perdoar. E para isso, nós temos uma série de ferramentas que nos ajudam a atingir o estado de perdão. Entre elas eu posso citar a meditação. Existem uma série de meditações guiadas que nos ajudam a perdoar ou a se auto-perdoar. Existe o Reiki, que tem técnicas específicas
para você conseguir atingir o perdão. Tem uma técnica que usa o segundo símbolo do Reiki, Seireki Chiryoho, que nos ajuda a atingir o estado de perdão. Existe uma terapia holística chamada Tapping ou EFT, que também é muito eficiente em conseguir nos ajudar a atingir o estado de perdão. E existe o Ho Oponopono, uma técnica havaiana que também nos ajuda a atingir o estado de perdão.